De mundo. Assim, olha, dos Estados Unidos é fácil, para quem acompanhou o GAAC, para quem tem acompanhado os comitês passados, a gente tem seguido eh, essa ideia de que pela primeira vez nos últimos 20 e tantos anos, os Estados Unidos vai ter um ciclo de negócios normal, né? Que é o tal do Hope Framework, né? Que é Housing, Orders, Profits, Employment, né? Então, a gente vai fazer os checkpoints. Olha, se você está pensando que a economia vai realmente seguir o que um ciclo de negócios normal segue, vamos ver se ela efetivamente está se comportando de acordo com aquilo que a gente achava ser o mais razoável, né? Então, housing, check, né? Poxa, housing starts caindo 23% já do último pico. Se você está dentro do setor imobiliário, você acha que a economia, você tem absoluta certeza que a economia está em recessão, né? Novas ordens no setor de manufatura, já tem uma contração, já está em contração faz algum tempo, né? Então as empresas estão recebendo as novas ordens e estão dizendo, olha, poxa, isso aí é uma contração comparado com o ano passado. Então a gente olha para isso e fala assim, poxa, ok, check número 2, né? Então do Hope, o H e o O, check, check. Lucros, né? Você vê o lucro do S&P já está caindo 3% no último trimestre, trimestre contra trimestre, ano contra ano, desculpa. Então, quando você olha para isso, você fala assim, ok, né? Isso só não é pior, esse número só não é pior, porque você tá tendo um setor de energia que está puxando bastante o lucro do S&P para cima. Então, mas de qualquer jeito, quer dizer, o crescimento de lucro, né? Quando a gente tirou essa foto, já tinham 250, ou seja, metade das empresas do S&P tinha reportado e o crescimento de lucro era negativo, né? Então, lucro, o profits, check, né? Então, H, O e o P do Hope, check, 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 né? Onde é que tem uma diferença? Uma diferença importante aqui. Emprego, né? Quando você olha para emprego, aí a coisa muda de figura, né? Você vê o dado do payroll que saiu na sexta-feira da semana passada, 517 mil postos de emprego sendo gerados, né? Postos de trabalho sendo gerados. O menor desemprego dos últimos 50 anos, né? Então, você fala assim, pô, estamos em 3,4%, né? Então, aqui, se você tem um olhar sobre o mercado de trabalho, você fala, não, poxa, aqui eu ainda não tenho indicação de uma recessão. Mas Arthur, o mercado de trabalho é um lagging, ele é o último. Então, na verdade, está seguindo a sequência temporal, as coisas só não bateram no mercado de trabalho. Essa é uma hipótese, a gente vai discutir isso um pouco mais na frente, mas tem outra possibilidade também. E você quebrando o microdado do mercado de trabalho, você olha, você fala assim, não, tem uma hipótese alternativa, né? Quando você olha a quebra do dado do mercado de trabalho, você gerou 517 mil postos de trabalho. O que gerou postos de trabalho para Chuchu, né? Os setores ligados à reabertura, né? Educação, saúde, viagens, né? Lazer e hospitalidade, né? Então, quando você olha para isso, você pode dizer, não, olha, Arthur, isso se encaixa ainda no Hope Framework, mas você tem agora duas forças, né? Você tem uma força que é a política monetária agindo para baixo na economia norte-americana e puxando a economia norte-americana para um crescimento mais baixo, mas você tem ainda os setores afetados pela reabertura puxando a economia norte-americana para cima, tá? Setor de serviços, né? A gente olhou novas ordens ali, mas, poxa, o indicador de atividade no setor de serviços reacelerou bastante, tá? Voltou para níveis relativamente altos, tá? Acima de 55 no último dado. Então, isso confirma aquela hipótese de que, poxa, você tem uma economia, que é aquilo que a gente defendeu já há algum tempo, que uma economia desacelerando, ela não desacelera toda numa mesma velocidade, né? Isso aí a gente tem isso na cabeça porque a gente viveu a Covid, onde tudo caiu ao mesmo tempo, e porque a gente tem ainda 2008, né? Para os que estavam aqui já em 2008, onde tudo caiu ao mesmo tempo também, porque foram dois choques. Agora não. Agora a economia está desacelerando, ela desacelera, entendeu? Em estágios diferentes, e isso é o normal de uma economia, né? Uma economia ela não é um ser homogêneo que trabalha sempre na mesma velocidade. Ela é uma máquina onde tem roldanas trabalhando numa velocidade muito mais acelerada e algumas com uma velocidade mais lenta, tá? E é exatamente isso que a gente está vendo aqui com o agravante ou com o atenuante, na verdade, de que, poxa, você tem a reabertura dando um impulso para o setor de serviços,
que isso faz para a gente, na verdade? Isso faz que a gente acredite que sim, a economia norte-americana vai desacelerar, sim, uma desaceleração, você pode chamar isso de breve recessão, ou alguns vão chamar de um soft landing, entendeu, disfarçado, você pode chamar do que você quiser, mas você vai passar por uma desaceleração na economia norte-americana, só que essa desaceleração parece que ela vai demorar um pouco mais para chegar, né? Então, assim, você tem duas hipóteses aqui, que são as hipóteses que a gente está considerando. Olha, isso é um ciclo de negócio normal, né? O mercado imobiliário, o setor industrial já em recessão, serviços e emprego têm lags normais, eles são os últimos a serem afetados, mas tá seguindo, né, a ordem cronológica normal. E outra hipótese que você pode dizer é o seguinte, não, olha, na verdade tem um cabo de guerra aqui, né, tem uma queda de braço entre os setores que estão sendo afetados pela taxa de juros e os setores que estão sendo afetados pela reabertura. Essa queda de braço ainda não se definiu, em algum momento ela se define, mas acho que a conclusão dos dois é só, poxa, ok, a gente vai ter uma desaceleração na economia norte-americana, a questão é se essa desaceleração é mais cedo ou ela é mais tarde, e qual a intensidade dessa desaceleração. Ao que parece, para os dados do mercado de trabalho, essa desaceleração é um pouco mais tarde, pode ser que a gente tenha um pouso suave? A gente pode, a gente já discutiu isso várias vezes no passado. Pousos suaves são eventos econômicos estatisticamente raros, né? Para cada, né? Ele tem menos de 15% de chance, né? Para cada 8 recessões que você teve, você tem um pouso suave, né? Então, se você tivesse que chutar sem saber mais ou menos o estado da economia, você diria que tem menos de 15% de chance de um pouso suave, mas tem uma probabilidade. A economia se encontra em alguns setores capaz de absorver esse aumento de taxa de juros, né? Então, é essa a hipótese que a gente tem trabalhado. Poxa, Arthur, mas você falou isso tudo, mas tem os indicadores de recessão, né? Tem a turma aqui que está dizendo para a gente que o mercado norte-americano vai entrar numa recessão logo, né? Quando você olha os indicadores de recessão, quais são os indicadores clássicos aos quais o mercado faz referência sempre, né? O 2,10 é o mais usado, né? A inclinação do título do norte-americano de 10 anos contra a inclinação do título norte-americano de 2 anos, né? Quando ela fica negativa, o pessoal fala, olha, o mercado está te dizendo que a recessão é iminente, né? O Fed chegou para a gente e falou, não, olha, eu não acredito muito no 2,10, o 2,10 dá alguns sinais falsos, o que eu gosto mesmo é esse The Near Term Forward Spread, né? Que é os juros de 3 meses com juros de 18 meses, né? E aí ele também está em território negativo, ou seja, qualquer que seja o indicador que você olha, você fala assim, não, o mercado está me dizendo, o mercado de renda fixa, ou seja, para ficar bem claro, está me dizendo que a gente vai ter uma recessão, né? Aí você fala, ok, tem alguma coisa mágica sobre esses indicadores? Ou seja, os indicadores têm algum poder mágico de prever recessão? Não. E um pouquinho de sim também, gente. O que isso significa? Eu não sei quem já leu esse livro do Wisdom of the Crowds, ele é bem interessante, né? Que ele defende a ideia de que a capacidade coletiva, né, de prever, ou seja, quando você coloca várias pessoas com várias opiniões, com várias nuances sobre qualquer evento, né? Entendeu? Ele fala aqui uma coisa famosa você tem aquelas feiras agrícolas e o pessoal fica tentando estimar o peso de uma vaca, né? Então, a média das estimativas das pessoas é a coisa mais precisa que você pode ter, né? Então, existe o que a gente chama do wisdom of the crowds, todo o conhecimento de informações sobre economia está refletido no mercado financeiro, ele está refletido naquilo que o mercado financeiro expressa nas taxas de juros, tá? Então, sim, não tem nada mágico sobre não tem nada mágico sobre a inclinação, mas sim ela reflete a visão de que os agentes econômicos estão, em seu conjunto, no agregado, estão dizendo para você, olha, eu acredito numa recessão, tá? Agora, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Não existe uma relação causal, não é que uma curva de juros invertida cause uma recessão. Ela é associada a uma recessão, ou seja, os agentes econômicos te dizendo que eu acho que o Fed vai ter que cortar os juros em algum momento, logo os juros de 10 anos é mais baixo do que os juros de 2 anos. Entendeu? Então, assim, isso causa uma recessão? Não. Isso é só uma expectativa que é associada com uma recessão. Aí mas você tem aqui um outro problema, que aí o S&P. O S&P subiu no início do ano, né? O S&P também tem aquilo que a gente chama da sabedoria das massas, né? O S&P também é o conjunto
de agentes de mercado dizendo para a gente, olha, eu tenho uma visão X sobre o estado da economia. Com o S&P subindo, não parece que esse conjunto de agentes econômicos esteja dizendo que tem uma recessão. Então, aqui a gente criou já uma tensão, que é, poxa, o mercado de renda fixa te dá uma mensagem, o S&P te dá outra, tá? Ou seja, o conjunto do conhecimento dos agentes econômicos em renda fixa te diz, vamos para uma recessão relativamente cedo, e o S&P dizendo, não, calma, não é bem assim, o S&P é 4.100, quase 4.200, onde chegou a bater, não é bem assim, não tem nenhuma recessão no meu horizonte de investimento. Então, a gente tem que lidar com essas duas hipóteses aqui, tá? Mas o que é mais importante? O que o Fed acredita? Tá? E a gente teve um press conference importante na semana passada, quando veio a reunião do FOMC. A gente já discutiu aqui de GACs passados, né? O Fed acredita que a inflação vai cair nesses dois estágios. A primeira parte da desinflação, eu acho que ele já declarou vitória. A segunda parte, que é o que ele tem dito para a gente, que é você ajustar o mercado de trabalho e fazer a inflação cair de 4 para 2. Essa é a parte que ele não declarou vitória. Ele diz, com todas as palavras, a gente ainda não atingiu o nosso objetivo, e aqui ele usa sempre aquele erro da década de 70 como um guia. Olha, não quero cortar os juros cedo demais, não vou repetir o erro da década de 70. Né? As palavras do próprio chairman do Powell, né? Olha, a história, entendeu, nos avisa que, poxa, avisa fortemente, ou nos diz fortemente, que a gente não deveria afrouxar prematuramente, né? Nós vamos permanecer no curso até o trabalho estar feito. Isso aqui ele está fazendo uma referência clara à década de 70. Dizer, olha, pô, lá na década de 70 a gente declarou vitória cedo demais, a inflação inflexionou, a gente cortou os juros cedo demais e a inflação subiu de novo. Então, não vou cometer esse erro, tá? Aqui ele falou, poxa, a gente subiu os juros 4,5 pontos, né? E estamos falando de a couple of more hikes. A couple são duas, pelo menos, né? Para chegar num nível que a gente acha que seja apropriadamente restritivo. Então, poxa, aqui ele está falando em inglês, claro, estamos indo para 5, né? E a última frase, ele fala, olha, se a economia performar de acordo com as nossas expectativas, a gente não vai cortar os juros esse ano. Ou seja, aqui ele diz na frase 2, eu vou levar para 5, na frase 3 ele fala, não vou cortar os juros nesse ano. O mercado não está acreditando nele, tá? E o mercado se pega muito aqui no se a economia performar de acordo com o que a gente espera. Então, o que o mercado está dizendo para o Fed? Olha, cara, a economia não vai performar do jeito que você espera, a inflação vai te surpreender para baixo, a inflação te surpreendendo para baixo, você não vai manter os juros a 5 o ano inteiro. Então, você tem aqui outra tensão, que é uma tensão à qual a gente já fez alusão no comitê passado, que era, olha, o mercado vai ter que entender que o Fed está realmente, entendeu? Inclinado a fazer aquilo que ele está te dizendo, entendeu? Ah, mas Arthur, poxa, se os dados de inflação vierem muito mais benignos, ok, ele muda de curso, é aquela coisa do Keynes, o Rogério fala muito sobre isso. Poxa, se os dados mudarem, a gente muda de opinião, mas, poxa, o Fed está te dizendo, olha, com os dados que eu tenho até agora, com a expectativa de queda de inflação que a gente tem até agora nesses dois estágios, eu tenho que manter os juros a 5, pelo menos esse ano inteiro. O mercado não está ainda precificando isso, e eu acho que essa é a grande tensão, né? Aqui tem um problema, né, na condução da política monetária. Você vê que ele vai subindo a taxa de juros, que é o Embege, mas as condições financeiras amplas, que é o que importa para uma economia. O que importa para uma economia? Não é só a taxa de juros, é a inclinação da curva, é os juros de 10 anos, é o S&P, ou seja, a quantidade de recursos que você tem numa economia como um todo, condições monetárias amplas. Você vê que os últimos aumentos de taxa de juros foram acompanhados de um afrouxamento de condições monetárias. Isso aqui é um problema para o Fed. Por quê? Porque, poxa, você sobe os juros para apertar as condições monetárias, você sobe os juros para retirar a liquidez da economia. Quando você sobe os juros e através de um movimento de queda dos juros de 10 anos, agora está revertendo um pouco, né? Quando o pessoal ouviu essa fala do Powell. Mas, poxa, quando você tem uma subida de taxa de juros e as condições monetárias afrouxam, aqui o Fed tem um problema. Por quê? Porque aqui as condições monetárias estão agindo contra
o processo de subida de alta de juros, elas estão contrabalanceando o processo de subida de alta de juros. O que isso significa? Que muito provavelmente ao longo das próximas semanas a gente vai ouvir discursos mais duros de membros do FOMC ou dos FEDs regionais. O pessoal vai falar, olha, vocês não estão entendendo, a gente vai subir os juros até 5, pelo menos. A gente vai manter, por quê? Porque você precisa de um aperto de condições monetárias. Se você não tiver um aperto de condições monetárias, a inflação não cai. Se a inflação não cai, você não cumprir o seu objetivo. Então, gente, é isso aqui. A inflação vai cair, ou seja, o Fed vai ser surpreendido. Você tem dois cenários aqui, tá? Um é recessão. O mercado de renda fixa está certo, a gente já está na beira de entrar numa recessão. É possível, o mercado de serviços e o mercado de trabalho ainda não te indicam isso, mas é possível, né? É possível que você tenha um sudden stop na economia, é possível, entendeu? A gente já teve isso no passado. Ou você tem um cenário que a gente acha que é um cenário extremamente benigno, que é o tal do Goldilocks, o soft landing, né? E aí tem 3 hipóteses, a gente passou no GAC, sobre elas, quem quiser tem o vídeo para a gente não se alongar aqui, porque a gente precisa de verdade discutir Brasil, né, nesse comitê. O Goldilocks tem as 3 coisas, a volta do excesso de poupança versus investimento, globalização e a tecnologia, que a gente vai falar no próximo GAC. São todas coisas que podem agir para a inflação cair mais rapidamente do que a gente imagina. Se cair mais rapidamente do que a gente imagina, o Fed muda de ideia, mas eu acho que esse é o cenário menos provável, tá, gente?